que nos sintamos todos acolhidos pelo seu infinito amor, pela sua misericórdia, para que cada um de nós saia daqui, desse momento de comunhão, de fraternidade, mais fortalecido, mais inspirado, mais nutrido, para que a gente possa fazer no mundo o trabalho que nos compete. É para mim uma alegria estar aqui pela primeira vez no Bezerra, embora morando aqui em São Carlos. É uma alegria estar aqui entre corações conhecidos, entre corações já queridos também, por conta das atividades que a gente vai tendo no movimento espírita da cidade. E que Jesus possa então nos inspirar a todos nessa noite, em que falaremos de um tema no que diz respeito à nossa experiência religiosa capital. Todos nós, na busca que fazemos, aqui na Casa Espírita, no Espiritismo, como em qualquer outra experiência religiosa, buscamos fundamentalmente estreitar a nossa relação com o Criador. Estreitar o nosso processo de comunhão com Ele, alargar os nossos horizontes de alma, de mente, de sentimento, a fim de podermos perceber melhor a presença divina em nós, em tudo que nos cerca. Essa é uma das finalidades primordiais, se não a finalidade primordial, da nossa busca espiritual, como também da nossa própria jornada evolutiva. Estreitarmos os laços com o Criador, percebermos ou ampliarmos a nossa capacidade perceptiva, a fim de que vejamos essa presença divina que está em toda parte. Como aprendemos com a doutrina espírita, não é o Criador apenas transcendente, maior que a criação, antecedendo a criação, é Ele também imanente, ou seja, faz-se presente em toda a criação, está em toda parte. Como aprendemos no livro A Gênese, como aprendemos no livro dos Espíritos, através do fluido cósmico universal, que permeia, que perpassa, que envolve toda a criação, o Criador espalha ou espraia a sua presença, o seu pensamento e o seu sentimento, alcançando todos os seres da criação. E o processo de evoluir, o processo de evolução, nada mais é do que, cada vez mais, a partir do nosso esforço, do nosso processo de purificação espiritual, estarmos habilitados a perceber essa presença, nos conectarmos a ela e nos harmonizarmos à sua vontade, construindo, portanto, um futuro de paz, de felicidade, algo efetivamente duradouro. Por isso, talvez tenha resumido Jesus no Sermão do Monte, em uma das bem-aventuranças, esse processo todo de jornada de ascensão do espírito, de purificação da alma, em busca de ampliar a sua percepção para o Criador. Jesus dirá: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, a nossa reflexão nesta noite vai girar em torno da busca dessa pureza, ou desse estado de alma que nos permita nos relacionar com Deus de maneira mais intensa, que nos permita percebê-lo melhor ao redor de nossos passos, ou atuando em nossa vida. Como poderemos chegar lá? O que é de fato essa pureza que buscamos na nossa experiência religiosa, na nossa busca espiritual, que nos levará a essa condição de sermos capazes de ver a Deus? E mais do que isso, o que seria isso? Ver Deus. Como vê-lo? Onde vê-lo? Então, basicamente, o que nós trouxemos aqui essa noite será conduzido, ou estará guiado, fundamentado nessa fala de Jesus. Trouxemos uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que se encontra no livro Religião dos Espíritos, a qual líamos esses dias e achamos muito interessante, na qual ele justamente comenta acerca desse versículo. Desdobrando, a partir da perspectiva do Evangelho, da própria vida do Cristo, o que seja essa pureza que nós almejamos, né? E o que seja esse processo de interação com o Criador, na qual seremos cada vez mais capazes de vê-lo, de perceber. Mas antes de adentrarmos propriamente na mensagem e na reflexão em torno deste versículo, é preciso que busquemos ali no Livro dos Espíritos algumas questões, algumas
perguntas de Kardec que vão nos ajudar a entender melhor o que Jesus propunha com esse ver a Deus. E me recordo logo do início de O Livro dos Espíritos, que está dedicado a refletir em torno da figura divina, principalmente das questões 10 e 11. Na questão 10, Kardec faz uma pergunta interessante. Pergunta ele: pode o homem compreender ou adentrar a natureza íntima de Deus ou do Criador? Ou seja, podemos nós, na condição em que estamos de humanidade, apreender, penetrar profundamente na natureza divina? Ter uma visão global, abrangente do que seja o Criador? E os Espíritos respondem, então, não. Falta-lhe, para isso, um sentido. Ou seja, está nos dizendo que um dia desenvolveremos capacidades e sentidos tais que, aumentando a nossa capacidade perceptiva, nos permitirão ter uma visão, um entendimento mais profundo do Criador. Estão dizendo, implicitamente também, que, na medida em que formos progredindo e alcançando os sentidos que agora nos faltam, mas que um dia poderemos alcançar, a gente vai se tornando apto para ter essa visão, esse entendimento melhor do Criador. Então, eles já nos dizem que esse processo de ver o Criador, de nos aproximarmos de um entendimento mais profundo do Criador, está intimamente relacionado com o nosso próprio processo de evolução. Se quisermos de fato ver a Deus, como Jesus disse, se quisermos de fato entendê-lo melhor, é preciso que investamos em progredir, em avançar espiritualmente, desdobrando ou desenvolvendo faculdades outras da nossa alma, que ainda desconhecemos, mas que aqui estão na forma de sementes, germes, como gosta muitas vezes de dizer Leon Denis. Descobrir as faculdades e potencialidades imensas que dormitam em nós e que esperam o nosso compromisso e esforço a fim de que possam germinar, florescer e frutificar, como o agricultor que zela pela terra. É preciso que cuidemos, que investamos na terra, na seara de nós mesmos. É o que a resposta deles implicitamente nos diz. E poderíamos desdobrar mais. Tal é a capacidade de concisão dos espíritos superiores. Mas a questão seguinte vem, então, complementar. É interessante isso, como Kardec tinha essa perspicácia no perguntar. A capacidade de perguntar, né? Ele conseguia ir montando as perguntas de modo que uma fosse complementando a outra e que, no final, ele alcançasse o que desde o início ele estava querendo alcançar. Tem um momento até que os espíritos falaram para ele assim: agora você chegou na pergunta que você queria, né? Depois de ele ter feito umas 3 ou 4, se eu não me engano, São Luís diz: agora você chegou na pergunta que você queria. Ou seja, ele faz toda uma introdução, um introito, o que é a característica de um filósofo, de uma mente lúcida, racional, vai construindo isso a fim de que, pedagogo, que era também, fique mais claro o processo. Então, a pergunta seguinte vem complementar a anterior. Não satisfeito, digamos assim, ele pergunta: então, será dado um dia, já que não é agora, será dado um dia ao homem penetrar o mistério da divindade do Criador? E então os espíritos respondem, o que está muito relacionado com o nosso assunto hoje. Sim, quando não estiver mais obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, ou pelo seu aperfeiçoamento, se aproximar do Criador, então o verá e o compreenderá. Então, associando aquilo que já vimos desdobrado, o processo de aperfeiçoamento como caminho necessário para que a gente desenvolva as habilidades para perceber melhor o Criador e aprofundarmos, por conseguinte, a nossa relação com Ele.
desenvolvendo novos sentidos, novas percepções, que nos permitirão ver e compreender o Criador. Lógico que o ver aqui é muito mais do que simplesmente o conceito de visão física, é apreensão, é entendimento, ver e compreender. Mas dizem eles, há um obstáculo para isso. Há um obstáculo. E qual é o obstáculo? O obscurecimento da matéria. Porque aprendemos também com a doutrina espírita que evoluir espiritualmente é desmaterializar-se. É cada vez mais fazer com que a natureza espiritual sobreponha-se à natureza material. É desapegar-se das paixões materiais e desenvolver, expressar todos os nossos potenciais espirituais. Portanto, evoluir é desmaterializar-se, em outras palavras, purificar-se. Porque que nome recebem os espíritos que chegaram ao final desse processo, que já se desmaterializaram por completo. Na escala espírita receberão o nome de espíritos puros. Espíritos puros. Aqueles para os quais a matéria já não exerce qualquer tipo de influência. Não estão mais sujeitos ao apego, às paixões, etc. Podem encarnar, como no caso do Cristo. No entanto, a título de missão, não mais de necessidade. A encarnação não lhes é mais uma necessidade, porque já se purificaram. O que nos projeta uma outra questão muito similar à questão 244, quando Kardec pergunta de maneira mais direta, os espíritos veem a Deus? E a resposta dos benfeitores é, os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores, no caso nós, o adivinham e o sentem. Então nós vamos como que tateando ainda, comendo pelas bordas no que diz respeito a Deus. Entendendo um atributo aqui, outro atributo aqui, mas ainda é uma visão muito parcial, muito fragmentada do Criador. Quanto mais elevado, superior é o espírito, no entanto, mais ele tem a visão de conjunto, ver e compreender. É isso que está, de certo modo, sintetizado nessa simples fala de Jesus. Tudo isso que o Espiritismo agora nos explica, falando que esse processo, na verdade, é um processo de muitos e muitos milênios, Jesus condensou nessa fala. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas é óbvio que isso é um processo gradual. Poderemos, a partir do nosso esforço, cada vez mais, por nos purificarmos, por vencermos em nós a natureza material, ir desenvolvendo, ainda que de maneira rudimentar, ainda que de maneira mais simples, a nossa capacidade de perceber, de ver o Criador. É isso que buscamos com essa pureza de coração. E é essa a finalidade última de todas as tradições espirituais, religiosas que existem no mundo. Em trabalhando o coração humano, em purificando, ajudando o espírito a purificar-se nas vias do sentimento, ajudá-lo a ampliar essa sua capacidade de percepção. Então, é essa a pureza que, da perspectiva do Evangelho e da doutrina espírita, se busca no Evangelho, por exemplo, ou em qualquer busca religiosa. Mas nem sempre foi assim. Ou muitas vezes, para nós, ainda nos perdemos no que é esse foco essencial. Ainda acreditamos que a busca religiosa se fixa muito mais em questões de aparência exterior, numa aparente ou numa pretensa pureza exterior, numa questão de apresentação, do que efetivamente nessa mudança íntima. E esse foi um dos maiores, digamos assim, desafios, um dos maiores questionamentos que Jesus experimentou em relação à sua missão e à sua tarefa quando esteve conosco. Porque, por exemplo, à época de Jesus, o entendimento de pureza era outro. O entendimento de pureza
nessa relação com o Criador era outro. Tinham eles, naquela época, várias práticas que, na concepção deles, garantiam ao indivíduo manter-se nesse estado de pureza, para bem se relacionar com o Criador. Só que, em geral, essas práticas estavam muito mais associadas a questões exteriores do que propriamente ao coração, ou a uma mudança íntima. E várias vezes Jesus foi questionado a esse respeito pelos fariseus, pelos doutores da lei. E muitas de suas parábolas, de suas lições mais conhecidas, nada mais eram do que respostas, do que alertas para que despertássemos dessa incompreensão no que diz respeito à pureza. Então, por exemplo, quantas não foram as vezes que Jesus foi questionado pelos fariseus, pelos doutores da lei, por se aproximar de publicanos, de pecadores, de prostitutas e de gentios? E por quê? Porque no entendimento deles, a fim de manterem, cultivarem a pureza, não poderiam se aproximar daqueles indivíduos. Caso contrário, se contaminariam, perderiam a sua pureza. Então, várias vezes no Evangelho, você vai ver Jesus sendo questionado, ou os discípulos, mas por que ele come com publicanos e pecadores? Porque na mente, no entendimento deles, pureza estava relacionada muito mais com isso, do que com a relação deles com aqueles indivíduos. Então, para preservarem a pureza, deveriam se afastar deles. E, caso entrassem em contato com eles, seriam contaminados por sua impureza. Jesus foi questionado, por exemplo, antes das refeições, porque não fazia o processo de lavagem de mãos. E veja, não tem nada a ver aqui com higiene. Não é a lavagem de mãos no sentido de higienizar, é a lavagem de mãos ritual, com todo um ritual que se tinha de lavar tantas vezes, na ordem, ou na sequência, na direção. Ele era questionado. Por que ele ia almoçar na casa de gentios? Porque era algo que se não concebia. Entrar na casa de um gentio. Sentar-se à mesa com o publicano e o pecador, porque sentar-se à mesa era símbolo de comunhão, de intimidade. Estando com eles, portanto, à mesa, estaria partilhando da sua impureza. Mas Jesus como que fazia questão de ir de encontro, no sentido de questionar essas práticas, começando a renovar o entendimento da humanidade para a pureza legítima que se deveria buscar, que deveríamos todos nós buscar. Fazia-lhe questão de estar com publicanos e pecadores, de não atender certas práticas exteriores, para mostrar que a pureza mais importante era outra. E que aquela, baseada em aparência, muitas vezes escondia o verdadeiro problema. Muitas vezes levava a alma a uma posição das mais complicadas na sua jornada espiritual, que é a da hipocrisia. A boa aparência por fora, ocultando, como ele diz de maneira severa em alguns momentos para os fariseus, toda a podridão por dentro. Quando chega a lhes chamar de sepulcros caiados, que eram pintados por fora, mas que por dentro escondiam ou guardavam a rapina, a podridão. Por que os sepulcros eram pintados por fora? Porque na concepção deles, tocarem um sepulcro lhes tiraria a pureza. Por isso pintavam de branco para dizer, aqui um sepulcro. E Jesus está falando, vocês estão muito preocupados com esse sepulcro, com essa questão exterior, e esquecem do sepulcro que há em vós mesmos. Pintam-se de branco por fora, ou seja, apresentam-se com uma aparente pureza das práticas piedosas, o dízimo, o atendimento das práticas exteriores, dos sacrifícios no templo, mas se esqueceram efetivamente do que é essencial. Como disse certa feita, quando foi comer na casa de um fariseu que o havia convidado e que pensava intimamente consigo, mas ele não lavou as mãos antes de comer, não seguiu o ritual.
E que ficou ainda mais impressionado quando ele acolheu uma mulher de conhecida má vida naquela cidade e deixou que ela lhe tocasse os pés, lhe lavasse os pés. Ficou ele escandalizado e Jesus, então, captando o seu pensamento, diz: vós, fariseus, estáis muito preocupados em lavar o exterior do copo e do prato. Insensatos que sois, quem fez o exterior não fez também o interior? Então Jesus questionava isso, para nos despertar para o fato de que a pureza legítima e essencial a ser buscada não diz respeito a questões de aparência e de exterioridade. Não diz respeito ao contexto em que vivemos, às pessoas com as quais convivemos. Mais do que isso, diz respeito à maneira com a qual nós nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor, com aqueles que convivem conosco. Mais do que o que fazemos de fato, o sentimento, a intenção com o que o fazemos. É isso que tem mais importância do ponto de vista espiritual. Muitas de suas parábolas, portanto, vão questionar justamente isso. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, que está em Lucas capítulo 10. Se a gente não conhece muito bem o contexto da época, a gente não percebe que o fato do sacerdote e do levita terem passado de largo naquele caminho não se deve só à indiferença. Está relacionado muito mais a essas questões de pureza. Por quê? Não sabiam eles que indivíduo era aquele. Como voltavam de Jerusalém, tinham acabado de, em Jerusalém, no templo de Jerusalém, exercer as suas práticas exteriores de religiosidade. Estavam, portanto, no estado de pureza ritual, que não queriam perder, porque era difícil de recuperar, era necessário uma série de práticas. Então, quando vem aquele homem caído, pensam consigo: será que esse homem é gentio? Será que esse homem é judeu? De onde é esse homem? Porque fosse ele um samaritano, ou fosse ele um gentio, um não judeu, se tocassem nele, perderiam a pureza ritual. E como o homem estava caído, portanto inconsciente, não era possível falar com ele para saber de onde vinha, qual o seu sotaque, que era a melhor maneira de identificar alguém naquela época. Como a sua face estava ferida, estava todo coberto de sangue, era difícil perceber as suas feições. Como a sua roupa havia sido rasgada, estava desnudo, não poderia ver ou perceber o tipo das suas vestes, que eram as maneiras de identificar alguém naquela época. Portanto, aquele homem não era identificável, não se sabia quem era. Então, na dúvida, pensando eles, bom, pode ser um gentio. Se eu tocar nele... Mais do que isso, está ele sangrando. Não se poderia tocar em alguém sangrando naquele contexto. Por isso, quando a mulher hemorroísta é descoberta, fica desesperada, porque se fosse outra pessoa que não Jesus, estava em maus lençóis, porque ela estava sangrando com fluxo de sangue, portanto era impura. Então todos esses questionamentos fervilhavam na mente do sacerdote e do levita que, por segurança, zelando pela pureza da sua relação com Deus, resolvem passar de largo. Não passam nem perto, porque existia até uma distância mínima para se passar, por exemplo, em relação a alguém que estivesse morto, uma distância de 3 côvados. Então se afastam e passam de largo, acreditando que aquilo fosse a maneira de conservar a pureza e estreitar a sua relação com Deus. Ao passo que o samaritano, considerado herético, que exteriormente não apresentava nenhuma das características de pureza consideradas naquele contexto, consegue parar, olhar aquele indivíduo e ajudá-lo, derramando em suas feridas o azeite e o vinho. O mesmo azeite e o mesmo vinho que o sacerdote e o levita haviam acabado de derramar no altar do templo em oferta ao Criador. Jesus implicitamente está dizendo: quem conservou a pureza, quem de fato adorou, aprofundou e estreitou a sua relação com Deus. O que derramou o azeite ou vinho no templo e que manteve-se distante do seu irmão para conservar a pureza, ou aquele que aparentemente sendo impuro,
levou o azeite e o vinho da compaixão e da misericórdia às feridas do seu irmão e adorou o Criador no templo da fraternidade. Então Jesus, por várias vezes, vai questionar quem era mais puro, quem de fato estava alcançando a pureza, o sacerdote ou levita ou o samaritano tido por impuro. Ou como no caso de Lucas 18, a conhecida parábola do fariseu e do publicano. O fariseu e o publicano que vão ao templo, vão orar, e o fariseu coloca-se então naquela postura de puro, de pureza, dizendo: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esses outros homens, adúlteros, injustos, infiéis. Dou o dízimo de tudo que faço, jejuo tantas vezes por semana. Graças te dou. Enquanto o pecador, tido pelos demais como impuro, sequer olhava para o alto e dizia apenas: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Jesus então complementa: aquele tido por impuro desce justificado, enquanto o outro, apresentando-se cercado, marcado pela pureza, ainda não havia compreendido a verdadeira relação. Então, essa questão da pureza precisa ser por nós melhor entendida na nossa experiência religiosa. E é mais ou menos isso que Emmanuel vai nos convidar a fazer a partir dessa mensagem. O que era para o Cristo a busca dessa pureza, mais do que ostentar algo por fora, o que era para Jesus purificar-nos. Ele que veio inverter a lógica. Antes, a impureza tirava a pureza. Portanto, o puro se afastava da impureza, do vício, a fim de se preservar. Jesus, sendo o modelo, sendo o mais puro ser que já pisou a terra, vem mostrar que o convite é para que a pureza se faça presente em meio à impureza, ao vício, justamente para modificar, para renovar o vício e a impureza. Veio convidar a enxergar aqueles que eram tidos por impuros com um outro olhar, a partir do nosso mundo interior purificado, ver neles também que, embora ainda presos ao vício, às quedas, chegarão a ser também, ou a alcançar também, a purificação que já é a nossa meta. Então Jesus vem renovar por completo esse entendimento do que seja a pureza e do que seja a purificação. Então Emmanuel diz assim: estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu como ele ninguém com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Então, pureza é, acima de tudo, uma questão de olhar. Um olhar que não se prenda nas aparências, um olhar que nunca se esqueça da essência. Muito mais do que a forma de nos apresentarmos, de nos vestirmos, de como fazemos exteriormente as coisas, pureza estará relacionada com a postura de alma e com a nossa capacidade de enxergar o próximo. E o Criador que vibra, que vive, que ama Ele também. Enxergar em cada situação, em cada circunstância, a possibilidade de exaltar e de se fazer o bem. Isso é, com Jesus, alcançar a pureza. Renovar o olhar e passar a enxergar o mundo, semelhantes às circunstâncias, de maneira diferente, passando a ver a presença do Criador. Então ele diz, para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, ele, Jesus, via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria
num poema de excelsa beleza. Então, para muitos, a manjedoura é algo desprezível. Ter nascido na manjedoura seria um marco infeliz. E, no entanto, Jesus fez da manjedoura uma lição de um brilho que não se perde. A lição fundamental, primeira, do seu evangelho de amor. A lição da humildade. Tirou de algo desprezível, algo impuro, a pureza da presença e do propósito divino. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada com que se mostrava na vida pública. No entanto, ele, Jesus, via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Porque viu nela algo para além da aparência, não se detendo na impureza, entre aspas, exterior, extraindo dela a mensageira do amor e da ressurreição. Como diria Humberto de Campos, ressaltando essa escolha de Jesus justamente por Madalena, para dar a mensagem da ressurreição, qual filósofo, qual sábio, qual pensador já deu à humanidade uma notícia mais feliz do que ela, a Madalena, quando disse, ele vive. Por que Jesus escolheu ela, e não Maria, sua mãe, e não Pedro, e não Tiago, e não João, os que mais conviveram com ele? Porque justamente foi ela a que mais demonstrou essa jornada interior em busca da purificação. Queria ele consagrar isso para a posteridade. Nas palavras de Emmanuel, o maior exemplo de transformação cristã, maior até do que de Paulo. Isso é pureza, é ver além de. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude, inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele, Jesus, via Deus no espírito atribulado do pescador, semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Imagina só, gente, olhando para Pedro como ele era antes. Quem de nós acreditaria, quem de nós imaginaria o triunfo de Pedro se Jesus chegasse e falasse assim, olha, esse aqui é que vai assumir daqui por diante o colégio apostólico. Aquele indivíduo rude, semi-analfabeto, sem recursos, com a nossa incapacidade, com a nossa ausência ainda de pureza de coração para ver mais além, dificilmente conseguiremos enxergar nele esses potenciais que Jesus já via. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele, Jesus, via Deus na alma inquieta do companheiro, que os outros menoscabavam, e estendeu-lhe braços amigos até ao fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Jesus acreditou, incentivou, estimulou Judas até o fim. Na última refeição, na última ceia, quando Jesus assume ali a condição do patriarca, que era aquele que partia o pão e dava o primeiro pedaço à pessoa que desejaria homenagear na refeição, Jesus parte o pão e dá o primeiro pedaço a quem? A Judas, como a dizer, faça o que fizer, aconteça o que acontecer, nunca se esqueça, tens aqui um amigo, tens aqui alguém que te ama. Ainda assim, Judas segue com seu intento, com seu propósito, e já no momento da prisão, quando Judas acompanha a guarda que o prenderia, como Jesus o recebe, já sabendo da escolha do discípulo, amigo, a que vieste? Quem poderia olhar aquele que lhe trai e acolhê-lo, chamando de amigo? Quem poderia ver além das sombras transitórias dos equívocos, das ilusões momentâneas, que mais tarde ele se ajustaria? Já ajustou-se, inclusive, na figura de Joana d'Arc. Jesus enxergava. Amigo. Amigo. Para além de todas as sombras, de todos os equívocos,
és meu amigo. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele, Jesus, via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar na embaixada importante. Quem de nós enxergaria no perseguidor, no torturador, um coração disposto, um coração habilitado a ser o maior divulgador do cristianismo? A partir desses exemplos, o que nós estamos vendo? Jesus não fugiu ao contato com aqueles que se equivocavam, com a fragilidade, com o vício dos discípulos, dos publicanos, dos pecadores, dos equivocados, dos perseguidores. Não é essa a ideia de pureza, insular-se numa falsa superioridade, numa falsa compreensão de si mesmo, considerando-se acima dos demais. Para Jesus, pureza é justamente o coração que, um pouco mais esclarecido, vai ao encontro daqueles que ainda se perdem nas sombras de suas quedas para ajudar. Pureza é, sobretudo, uma nova maneira de enxergar, em que um coração mais iluminado clareia também o nosso olhar, a nossa percepção para as circunstâncias, para as coisas e pessoas ao nosso redor, nos ajudando a enxergar, por detrás de tudo, a presença divina. E extrair o bem que seja possível. Por isso tem uma mensagem no livro Refúgio, capítulo 7, chamada Pureza de Coração, em que o tema vai ser mais ou menos esse, em que Emmanuel, o benfeitor, vai falar exatamente isso. O que é essa pureza que nós buscamos? Um coração iluminado que clareia, então, o nosso olhar, a nossa audição, e nos faz enxergar as coisas de maneira diferente. Perceber o mundo e as pessoas que nos cercam de maneira diferente. Um coração iluminado que projeta uma luz celeste no cérebro, sublimando os nossos pensamentos. Um coração iluminado que daí por diante passa a fixar-se no bem, que é eterno, e não no mal, que é transitório. E que vê o alento, o sopro do Criador perpassando e sustentando a todos os seres. Isso é a pureza de coração. É fixar-se, se esforçar por enxergar o bem e alimentá-lo. Investir nele. Diante de cada circunstância ou de cada pessoa que cruza o nosso caminho. É ver essa presença divina ao nosso redor. Isso é purificar o coração. Tirando dele, tirando das nossas capacidades perceptivas, todas as vendas, os mantos que ainda nos encobrem. Tem uma mensagem do Emmanuel, que vai se chamar Escamas, está no livro Vinha de Luz, capítulo 149. E ele vai comentar aquele momento em que o apóstolo Paulo, após a sua conversão em Damasco, é visitado por Ananias, que lhe restitui a visão. E diz o texto dos Atos dos Apóstolos que Paulo sentiu como que escamas saíam e ele voltava a enxergar. Emmanuel pega o símbolo e diz: assim têm sido os nossos sentidos, as nossas potencialidades têm sido milenarmente eclipsadas, encobertas por um revestimento venenoso de egoísmo, de orgulho, de insensatez, de idolatria. O Criador, então, nos permite reviver, o Cristo nos permite retornar à matéria, nos dá novamente o corpo com as suas potencialidades, a fim de que, por meio do nosso esforço, amparado pelo Cristo, possamos nós remover essas escamas que nos impedem de enxergar a vida e a presença divina ao nosso redor. De enxergar o outro
não no que momentaneamente é, mas no que pode vir a ser. Remover essas escamas, isso é purificar o coração. E como fazê-lo? Nessa mesma mensagem, Refúgio, capítulo 7, Emmanuel prossegue. Na faina bendita de louvarmos o bem, lavaremos os tecidos sutis da nossa alma, alcançando a pureza de coração. O que ele está querendo dizer? Como é que a gente purifica o coração? Como é que a gente purifica, alcança a pureza real? Como Jesus frisou tanto nas suas lições, não por aspectos exteriores, isso varia de acordo com cada religião, de acordo com cada processo de oração, mas, sobretudo, pelo exercício do bem, da fraternidade, do amor, que são o cerne, o núcleo transformador de todas as religiões do mundo. Por meio da exaltação, do louvor ao bem em tudo que nos seja possível, através de palavras, de ações, de gestos, vamos aos poucos lavando o coração. Vamos aos poucos tirando esse obscurecimento da matéria, como os Espíritos lá nos disseram, que é o que nos impede de ver, de penetrar a natureza divina. Aí me recordo de uma outra questão, de O Livro dos Espíritos, em que os Espíritos vão ser sucintos, mas uma resposta tão importante, questão 912, quando Kardec pergunta, como então fazermos para vencermos o predomínio da natureza material? Não é isso que buscamos? Purificação espiritual? Então ele pergunta, como fazê-lo? Como vencer em nós o predomínio da natureza material, com todas as consequências negativas, egoísmo, vaidade, orgulho, tudo isso está relacionado com o nosso apego à materialidade, à natureza material. Ele fez essa pergunta e a resposta dele é das mais curtas, dos Espíritos, é das mais curtas do Livro dos Espíritos. Respondem eles apenas praticando a abnegação. Como purificar o coração? Como sobrepujar a natureza material? Louvando o bem, praticando a abnegação, colocando-nos a serviço. Porque talvez ainda não saibamos amar, mas servir nós já podemos fazer. Isso está ao alcance de todos, e é esse o caminho de purificação. Louvando o bem, diz Emmanuel, estaremos aos poucos lavando os tecidos sutis da nossa alma, alcançando a pureza de coração. E alcançando a pureza de coração, percebendo melhor essa presença divina e aprendendo a realmente enxergar o nosso irmão. Não nos determos nas suas imperfeições, não julgarmos que, para mantermos puros, deveremos nos afastar dele, pelo contrário. Se mais aprendemos, se mais entendemos, mais convidados somos a servir. É esse o legado que Jesus nos deixou. Sendo ele a alma mais pura, em nenhum momento fugiu ao contato com aqueles que eram no mundo, ou estavam no mundo ainda impuros, pelos vícios, pelas paixões. Então veja como que Jesus inverte a lógica do pensamento de então e do pensamento que muitas vezes vibra ainda em nós. Tem uma fala de Emmanuel, está no livro Passos da Vida, capítulo 35, intitulado Questões de Pureza, em que ele vai dizer assim, a pretexto de ser bom, não desampares o mal. A pretexto de ser humilde, não te afastes do orgulhoso. A pretexto de ser paciente, não te distancies daquele que ainda é impossível. E a pretexto de ser caridoso, não menosprezes o ingrato. Porque muitas vezes, à luz da verdade ou no plano da verdade, veremos que não éramos tão virtuosos assim. Que a nossa humildade, a nossa caridade, a nossa bondade, a nossa paciência não eram tão grandes assim. E é justamente no contato com eles que de fato as vamos consolidando. Porque, já dizia Kardec, a vida social ou a convivência é a pedra de toque das virtudes.
não há virtude distanciada do desafio, da aferição, não há paciência que viva apenas distante da impaciência. Não há caridade que viva apenas distante da ingratidão. Não há bondade que viva insulada, distante da perversidade, que ainda marca muitos corações. Não há humildade que viva somente distanciada do orgulho. É ali, no convívio, no meio disso, que se forma, que germina a pureza. É do charco, é do pântano que nascem os lírios. Então é preciso aprendermos a valorizar os charcos e os pântanos, ou seja, os aspectos difíceis dos nossos irmãos, como uma oportunidade de exaltar o bem. Como ele vai dizer numa outra mensagem muito similar, agora no livro Mentores e Ceareiros, capítulo 1, chamada Jesus e Pureza. Se julgas ainda que, para conservar a virtude, deves se afastar do vício, se insular, se distanciar, lembra-te de Jesus, que foi a alma mais pura que teve na terra. E onde ele viveu, com quem principalmente ele conviveu. Então ele prossegue: não confundas pureza com solidão, com insulamento, com presunção, nem virtude com desserviço. Porque o bem verdadeiro não consiste em se ocultar do mal, mas em tomar o mal como oportunidade para exaltar o bem, para a lição do bem. Para fazer diferente, para exemplificar algo diferente. Isso é o que é a pureza. Não é afastar-se dos impuros, mas é ir à convivência com aqueles que ainda se perdem nas suas dificuldades, reconhecendo que nós também as temos, para enfim consolidar de fato a verdadeira virtude em nós. Como diz Jesus, orando, orientando os seus discípulos no capítulo 17 do Evangelho de João: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. A proposta não é fugirmos do mundo a fim de sermos puros, como por muito tempo pensamos, nos insulando. É estarmos no mundo, fazendo a diferença no mundo, dando um sabor diferente ao mundo, conservando a pureza no mundo. Não é isso que o sal faz? Preserva da corrupção pela presença. O sal à distância não consegue cumprir o seu papel. O sal só cumpre o seu papel, só seremos sal da terra em contato com as dificuldades. Então veja como Jesus inverte a lógica, do que seja pureza. E Emmanuel segue dizendo: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte. Não falamos no início? Deus não está lá. Aprendemos com a doutrina espírita. Deus está em toda parte. O que nos diferencia do Cristo? Ele, estando onde estivesse, conseguia vê-lo. Por quê? Porque era puro. Não exteriormente, mas de coração. Essa é a finalidade da experiência religiosa. Como Kardec sintetiza bem no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala desse assunto, ele diz: o fim da religião, de todas elas, a nossa experiência religiosa, é aproximar a criatura de Deus. Ora, a criatura não se aproxima de Deus senão quando está aperfeiçoada. Portanto, toda criatura, ou melhor, toda religião que não torna melhor o homem, não cumpre o seu papel. Todas tendem a fazê-lo, mas a nossa relação com a religiosidade muitas vezes foge do que é essencial para fixar-se no que é secundário, como acontecia ao tempo de Jesus. Muito presos estavam nas práticas exteriores e esqueciam da justiça, da misericórdia e da bondade. Estavam mais preocupados se Jesus iria curar alguém no sábado do que com o indivíduo que precisava de amparo no sábado. Estavam mais preocupados com o fato do publicano ou do samaritano não adorar como adoravam do que em ajudar o irmão que o samaritano ajudou. Assim vale para nós. Como tem sido a nossa experiência religiosa? Tem renovado de fato a nossa relação com o semelhante? Tem nos feito ver o meu irmão com um olhar mais brando?
identificando os pontos positivos, vendo para além das aparências e das dificuldades momentâneas o potencial divino que ali está? Como diz Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 30, todos nós trazemos em nós o gene da divindade. Purificar o coração ou alcançar a pureza é nunca se esquecer que em todos há esse gene, que em todos há essa condição. Então, se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. Ou seja, Deus não desiste de ninguém. Ninguém é irremissivelmente condenado para Ele. Todos têm dele esse amparo, essa esperança. E por que seríamos nós aqueles que desistiríamos então do nosso irmão? Ele os ama a todos e nos convida a amar também. E perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Então, o coração puro nos dá o olhar do amor. E o amor vê para além do que é transitório. O amor vê o futuro. O amor vê para além da sombra e do espinheiro transitório o diamante, o brilhante, que virá fatalmente à luz. Esse é o olhar de uma mãe que não vê apenas o filho agora, nunca perde a esperança em seu rebento. Por quê? Porque sabe do diamante que ali está. Imagina só quando não pudermos cada um de nós olhar para os nossos irmãos com esse olhar do Criador. Com esse olhar de Jesus. Como fazê-lo? Trabalhando, exercitando o bem e o amor. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando aos homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão. Quem é aquele que está alcançando a pureza? O que aprendeu a converter o charco ou a ver no charco o futuro berço do pão. Não é isso que Jesus via? No charco do ódio e da vaidade de Saulo, o futuro berço do pão, do alimento para muitas almas, inclusive nós outros que aqui estamos hoje. Via nas oscilações e fragilidades de Pedro, o charco, o pântano, o futuro sustentáculo do cristianismo, do Evangelho. Em Madalena, aquele coração perdido nas sensações e nos prazeres, o futuro maior exemplo de transformação. Esse é o puro, não o que se afasta, não o que se encastela na presunção e numa falsa superioridade, identificando apenas no seu irmão os vícios, como se não os tivesse. Mas aquele que vai em direção ao irmão no sentido de auxiliá-lo. E a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Essa é a pureza que buscamos. Por meio do Evangelho, como guia, como norteador da nossa ação, nos convidando ao exercício diário do bem, do amor e do perdão, irmos aos poucos lavando, purificando o nosso coração, conquistando assim olhos de ver, ouvidos de ouvir, para além das sombras transitórias, o diamante divino que há em cada um de nossos irmãos, que espera não a nossa crítica, não a nossa reprovação, não o nosso menosprezo, mas sim a nossa ação, no sentido de ajudá-lo a refletir a luz divina que há em todos nós. Felizes aqueles que assim o fizerem. Verão a Deus em cada irmão, em cada passo de sua jornada. Terão encontrado, enfim, o norte, a luz que todos almejamos na grande jornada da evolução.
Que Deus nos abençoe a todos e que possamos alcançar essa pureza, essa singeleza de coração. Muita paz.